Fala galera, estamos aqui estudando o sistema esquelético e vamos começar falando em relação à classificação dos nossos ossos, ok? Então o osso, gente, ele vai ser aqui classificado de acordo com a sua estrutura, né, a sua forma, em um osso longo. Aqui eu tenho como exemplo o osso do fêmur, o húmero, né, que é o osso do braço. Eu tenho ossos curtos, como os ossos da mão, né, o semilunar, por exemplo, da mão. Um osso plano. Tem um osso mais alongado, né, como o da costela, por exemplo. Tem um osso pneumático, como os da face, que é bem esponjoso, deixando, por exemplo, a cabeça mais leve, né, por meio dos ossos da face. O osso irregular, como as vértebras, né? Eu tenho C1 é diferente de C2, que é diferente de C3, e aí é diferente da vértebra lombar. Então, cada vértebra é de um jeito. Então, aqui a gente vai enquadrar na irregular. Tem um osso sesamoide, que é aquele osso que está ali dentro de uma estrutura muscular, um osso pequenininho, como por exemplo a patela, né, um exemplo bem clássico de um osso sesamoide. E tem os ossos suturais que estão aqui dentro do processo das suturas cranianas, por exemplo. Vamos aqui falar de cada um desses e detalhar um pouquinho mais os ossos longos, porque é onde vai focar mais as nossas questões de prova. O osso longo tem um comprimento maior do que a largura, né? O conceito do osso longo é isso, então o comprimento dele é maior do que a sua largura e são constituídos por um corpo e duas extremidades, né? Então nós vamos ter o corpo chamado de diáfise, tem a extremidade chamada de epífise, a epífise proximal, mais próximo aqui da estrutura da linha média do meu corpo, distal, está mais distante, né? E tenho a metáfise, que é a parte aqui onde fica a placa de crescimento do osso, tá? Principalmente aí nas crianças e adolescentes, onde essa parte está aí em alta capacidade de multiplicação, tá? Eles são um pouco encurvados, o que garante maior resistência. Esses ossos longos, então, têm as estruturas aqui da diáfise, como a gente já conversou, onde eu tenho um osso mais compacto dentro dessa diáfise, tá? E grande quantidade de tecido ósseo esponjoso nas epífises. O fêmur, assim como o húmero, como a tíbia, são ossos com essa característica, né, com essa classificação. Então, as partes do osso longo aqui a gente já tinha explicado: epífise, extremidade, diáfise ao meio e metáfise é a parte dilatada da diáfise mais próxima da epífise, que é essa partezinha aqui onde a gente tem a linha de crescimento. A diáfise é a haste longa do osso, constituída por tecido ósseo compacto, proporcionando considerável resistência ao osso longo. A epífise é a extremidade alargada de um osso. A epífise do osso articula ou se une a um segundo osso, em uma articulação. Cada epífise consiste de uma fina camada de osso compacto que reveste o osso esponjoso e depois por uma cartilagem. Então, eu tenho a parte aqui esponjosa, uma partezinha compacta revestindo e a cartilagem passando aqui para interagir com o outro osso, né? A metáfise faz a ligação entre a epífise e a diáfise, é a parte dilatada da diáfise mais próxima da epífise. Então, olha aqui, onde eu tenho a medula amarela no adulto, né, que a gente vai estar aqui sendo manifestada e formada essa medula amarela por tecido adiposo, certo? A medula óssea vermelha, onde a gente vai estar aqui por meio dessas partes aqui produzindo as células do sangue, ok? Formando a hematopoiese. O periósteo é essa camadinha fina aqui, né, de revestimento ósseo, que vai ter, inclusive, uma circulação linfática também nesse local. É a única parte do osso que tem essa circulação linfática. Osso curto. São parecidos com um cubo, seu comprimento são praticamente iguais à sua largura, são compostos por ossos esponjosos, exceto na superfície, onde reveste, né, esse osso curto, onde é uma fina camada de tecido ósseo compacto. Então, os ossos da mão são aí excelentes exemplos para o osso curto, inclusive nas provas de concurso. Os ossos do carpo. Os laminares, eles são planos. E aqui a gente tem como exemplo os ossos do crânio, né? O frontal,
parietais e o occipital, por exemplo, né, são situações aí chamadas de ossos ou planos ou laminares. Eles são finos e compostos de duas lâminas paralelas de tecido ósseo compacto com camada de osso esponjoso entre elas. Então eu tenho o compacto aqui revestindo externamente os ossos do crânio, aqui e aqui no meio o tecido aqui ósseo esponjoso. Os ossos planos garantem considerável proteção e geram grandes áreas para inserção dos músculos. Exemplo aqui, os ossos do crânio da nossa imagem. Os alongados são longos, mais achatados e não apresentam um canal central. As costelas são um exemplo. Pneumático, ossos ocos com cavidade cheia de ar e revestida por mucosa. Então tem os seios, né? Seios nasais, por exemplo. Então a gente tem um dos ossos da face aqui, o esfenoide, né? Que vai aí ter como exemplo essa classificação. Irregular, tem formas complexas e não podem ser agrupados em nenhuma das categorias anteriores, onde a gente vai aí considerar o que sobrar, que não se classificar nas outras definições, a gente bota como irregular. As vértebras aqui são exemplos, tá? Uma vértebra, a gente tem tanta parte aqui e que isso cai em prova, é importante. Depois eu peguei um slide para a gente detalhar, né? Então aqui eu tenho o corpo da vértebra, aqui eu tenho o forame. Toda vez que eu falo em buraco, eu falo em forame medular aqui, ó. Forame vertebral por onde passa a medula, esse buraquinho aqui, certo? Tem os processos transversos e o processo espinhoso. O processo espinhoso está para fora, onde a gente consegue tocar aqui na nossa coluna, tá? Esses pontinhos para fora, esse processo espinhoso. Tem os processos transversos, que são as laterais aqui, por onde vai passar as raízes nervosas, né? Para sair aqui da medula e formar os nervos periféricos. Tenho aqui as facetas, ó, que são locais de articulação entre uma vértebra e outra. Tem uma lâmina, que é entre os processos transversos e o processo espinhoso, a gente tem esse espacinho aqui que é chamado de lâmina. Então é muito importante conhecer isso aqui, porque cai em prova. Por exemplo, lá no SARA, onde eu trabalhei, fazia a cirurgia de laminectomia, tirava essa partezinha entre os processos aí, para poder resolver algum problema, alguma situação, alguma compressão medular, né? Então, a gente vai lembrando essas partes, né? Microdissectomia, vai tirar uma partezinha do disco que está exteriorizando para comprimir essa medula, porque os discos estão entre os corpos, né, vertebrais. Então a gente tem isso aí de uma forma bem importante como assunto aqui para cobrança de prova no sistema esquelético, as partes de uma vértebra, ok? Lembrando que C1, C2 são vértebras especiais, né, e que são diferentes, né, não tem essa parte do corpo. A gente vai ver isso porque tem questões, a gente trouxe isso para vocês, tá? Osso sesamoide, então tá no interior de algum tendão, de alguma parte muscular aqui, e por isso que é chamado de sesamoide. Nós vamos ter a patela como exemplo aqui bem clássico, tá? Ossos suturais são pequenos ossos localizados dentro de articulações chamadas de suturas, entre alguns ossos do crânio. Seu número varia muito de pessoa para pessoa, então aqui entre essas suturas do crânio, né, vai formar ossos separados e aí é chamado de ossos suturais. Tem uma questão que cobrou detalhamento do sistema esquelético na prova do Corpo de Bombeiros do DF, 2017, e aí a gente vai aqui respondê-la. Assinale as afirmativas a seguir acerca do sistema esquelético humano. O corpo humano é composto por 234 ossos. São 234, gente? Não, são 206, tá? Então, a gente já corta aqui o item 1. Os ossos são importantes sítios de hematopoiese. Hematopoiese é a formação de células do sangue. E é isso mesmo, a medula vermelha dos ossos longos vai estar produzindo aqui as células do sangue, por isso, verdadeiro item 2. Item 3. Apenas as cartilagens das articulações são vascularizadas. As cartilagens, elas não são vascularizadas. Vascularizada vai ser aqui a parte óssea e não a cartilagem. Então, item 3 está falso. Item 4. Os ossos longos têm sua diáfise, a parte do meio do osso é a diáfise, certo? A diáfise, formada por tecido ósseo
Compacto? Sim, né? E a epífise, esponjoso. Perfeito, lindo, maravilhoso. Quarta aqui, letra B, o gabarito. Questão 7. Com relação à anatomia e fisiologia humana, julgue os itens que se seguem. Prova do CESP. Os ossos longos, como o fêmur, são constituídos por duas extremidades. Epífises, né? São as estruturas das extremidades, ok? E pelo corpo, diáfise. Certinho? Certinho, né? Até aqui tá tudo certo. Entre diáfise e cada epífise situa-se a metáfise. Perfeito. Trouxe aqui as estruturas do osso longo, né? Trazendo o fêmur como exemplo, perfeito. E trazendo aqui as estruturas. Epífise, lembrando que ele é formado de uma célula de tecido ósseo esponjoso, aqui compacto, na nossa diáfise, né? E entre a diáfise e a epífise a gente tem a metáfise. Aqui agora a classificação dos ossos, foram cobrados esses detalhes aqui, na prova da IDECAM, Corpo de Bombeiros do DF, 2017. Vamos ver aqui qual é a correlação dessa classificação. De acordo com a classificação que recebe os ossos em relação à sua forma, relacione adequadamente as colunas a seguir. Um osso curto, um laminar, um sesamoide e um pneumático. A patela é um exemplo clássico de sesamoide, né? Então a gente já começa aqui com 3. Opa, a gente já acha até o gabarito, né, gente? Olha que questão mais fácil, né? Parietal é um osso que faz parte do nosso crânio, que é um osso plano ou laminar, né? Então aqui 2, confirma o gabarito. Escafoide, o escafoide e o esfenoide, o escafoide ele faz parte do carpo, tá? Então, o escafoide, no carpo, ele é um osso curto, um osso da mão. E o esfenoide é um osso da face, né? Um osso pneumático. E aqui a gente tem o 4, confirma o nosso gabarito. Letra C, questão tranquila, observe que isso foi cobrado, tá? Então, só lembrando aqui, um osso longo, né? A gente tem aqui um osso curto. Aqui eu tenho um número, né? O curto, os ossos da mão. Aqui eu tenho um laminar, aqui eu tenho um pneumático, aqui eu tenho um irregular, aqui eu tenho o sesamoide, está dentro aqui de uma estrutura, de uma articulação, né? E o sesamoide especificamente está aqui entre os músculos e o tendão, tá? Tendão do músculo quadríceps, tá? Configuração interna dos ossos. A parte interna dos ossos pode ser do tipo compacto ou esponjoso, também chamado de reticular. O osso compacto do corpo, ou diáfise, que envolve a cavidade medular, é a substância cortical. A arquitetura dos ossos esponjosos e compactos variam de acordo com a sua função. O osso compacto fornece força para sustentar o peso. Então, olha aqui o osso compacto e o esponjoso. O compacto tem poucos espaços entre os componentes rígidos, porque o objetivo dele é resistência e suporte, proteção, tá? Ele vai estar mais na parte do meio dos ossos longos, por exemplo. O tecido ósseo esponjoso constitui a maior parte do tecido ósseo, dos ossos curtos, chatos e irregulares, e é encontrada, em relação aos ossos longos, na epífise. Periósteo e endósteo. Quando eu falo em periósteo, eu estou falando da estrutura mais externa do osso, tá? É o revestimento do osso. E endósteo é a parte da camada que reveste o osso internamente. O periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo denso, muito fibroso. Reveste a superfície externa da diáfise, fixando-se firmemente a toda a superfície externa do osso, exceto a cartilagem articular. Protege o osso e serve para o ponto de fixação para o músculo e contém os vasos sanguíneos que nutrem o osso subjacente. É por onde vai entrar ali os canais, né, de Volkmann-Havers, para poder entrar o nosso vaso sanguíneo ali. O endósteo está localizado no interior da cavidade medular do osso, revestido por um tecido conjuntivo. Agora a gente vai ver estruturas do nosso osso, a gente até tinha conversado um pouquinho sobre isso, que traz diferenciação, né, para aquele osso específico. Eu posso ter saliências, que são estruturas que colocam para fora alguma parte óssea específica, e aí elas recebem nomes específicos também.
E tem as depressões ósseas, tá certo? Que vai, então, estar fazendo aqui alguns buraquinhos dentro do nosso osso. Essas situações, elas vão se dividir em articular e não articular. Ou seja, ela está participando de uma articulação ou não. Quando eu falo em articular, uma saliência óssea de exemplo, para você entender, é a cabeça. Eu tenho a cabeça do húmero, que vai estar, né, relacionando com a cavidade glenoide aqui, né, para gerar articulação do ombro, tá certo? Eu também tenho, trocante, a cabeça do fêmur, que vai estar articulando com o acetábulo do quadril para gerar articulação do quadril, tá? Então, uma cabeça é a extremidade óssea arredondada. O fêmur é um exemplo e o húmero. O côndilo também é arredondado, assim como a cabeça, mas o côndilo ele é maior. Então, eu tenho aqui o fêmur com os dois côndilos, que vai se encontrar com os côndilos da tíbia, para formar a articulação do joelho, tá bom? Então, ele é grande e arredondado. A tíbia e o fêmur são exemplos aqui do côndilo. Faceta. Faceta é aqui a inter-relação entre uma vértebra e outra, tá? Então, é uma articulação entre as vértebras. Então, observe aqui, eu tenho o disco, tenho o corpo da vértebra e tenho aqui o local da faceta, onde uma vai estar se encontrando com a outra. É diferente de lâmina, tá? A lâmina é entre o processo espinhoso e transverso e aqui em cima teria uma pontinha que vai se conectar com a outra vértebra chamada de faceta, ok? Depressões, na verdade não são saliências, eu até acrescentei aqui, mas depois eu tive um slide só de depressão, que são cavidades, né? Então, tem a cavidade glenoide, eu até tinha colocado aqui para associar, eu falei, ó, tem a cabeça, falta a depressão, mas na verdade a depressão tá nesse outro slide aqui, tá? Que seria a cavidade glenoide, que vai se encontrar com a cabeça do húmero, por exemplo, essa partezinha aqui, e o acetábulo, que é uma depressão do quadril, que vai se encontrar com a cabeça do fêmur, tá? Então, esse último aqui não é saliência, é depressão. É o outro tipo de acidentes ósseos, que é o tema mais amplo dessas subdivisões. Tem os processos não articulares, né? Então, a vértebra ela não se articula pelos processos. São os processos transversos, o processo espinhoso, né? Tubérculos, tem o trocânter, no fêmur mesmo a gente tem a cabeça, né? E tem o grande trocânter do fêmur, onde a gente consegue tocar aqui na face lateral da perna. Tem espinha, tem a eminência é alguma coisa para fora, que pode ser qualquer um desses outros, né? Uma tuberosidade, por exemplo. Lâmina, essa lâmina que está aqui não está na articulação, mas é entre os processos transversos espinhosos, a gente vai ter aqui a lâmina. Cristas, né? A crista ilíaca, por exemplo, é um exemplo de não articular, né? Uma estrutura para fora, uma saliência, mas que não é articular, não faz parte de uma articulação. Aqui eu trouxe a imagem que eu tinha prometido em relação às partes da vértebra e eu aproveito para a gente também dividir a base do crânio aqui em fossa, que uma fossa também é um tipo de depressão. A gente vai só voltar aqui nas depressões e depois a gente volta aqui nessa imagem, tá? Então, a depressão óssea, eu tenho ela articular, quando eu falo do fêmur aqui, articulando com o acetábulo do quadril, o fêmur traz uma cavidade, uma estrutura para fora, que é a cabeça, que vai se conectar com o acetábulo aqui do quadril, tá? Eu tenho uma fóvea e tenho as cavidades de maneira geral aqui, que vão ajudar nessa articulação. Já as não articulares têm as fossa posterior, anterior e média, por exemplo, do crânio. Então, a fossa posterior, onde vai estar aqui o cerebelo, por exemplo, tem a fossa média e tem a fossa anterior do crânio aqui, que serve essa divisão para a gente ter aqui essa depressãozinha para caber as estruturas aqui do nosso sistema nervoso, né? E para localização de estudo anatômico também. Sulcos são entradas ali, forames são buracos. Para ser bem clara, eu tenho um forame magno aqui, que é onde o sistema nervoso central vai se comunicar, a parte da medula com a parte do encéfalo, tá? Então, o tronco vai descer aqui para formar a nossa medula.
forame magno, tá? Inclusive, quando há um edema cerebral, pode haver aqui a descida do tecido cerebral por esse forame magno. E eu tenho também o forame vertebral, que é onde vai passar aqui nesse buraco mesmo, né, nesse forame vertebral, a nossa medula, que faz parte do nosso sistema nervoso central, se conectando com o cérebro, né, para levar informação para o sistema nervoso periférico, tá? Então, aqui uma depressãozinha no corpo vertebral chamada de fóvea, tá? Aqui eu tenho o processo transverso, aqui eu tenho o processo espinhoso, tá? Aqui eu tenho a lâmina, que é entre o processo transverso e o espinhoso, certo? Aqui eu tenho a faceta, que é onde vai se comunicar com a vértebra acima, tá? Então é muito importante entender isso aqui, porque faz parte da nossa compreensão depois das nossas questões, ok? O pedículo, ele vai ligar o corpo vertebral ao processo aqui transverso, ok? Tem os seios da face, né, para poder ajudar aqui na diminuição do peso da nossa cabeça. Então, vai ser um local ali formado por um orifício, né, para a gente poder circular o ar e diminuir aqui o peso da nossa cabeça. Tanto que quando a gente está com sinusite, esses seios enchem de secreção, a gente fica com a cabeça mais pesada, tá? O objetivo dele é ter ali mesmo um local mais vazio, tá? Fissuras e os canais, ok? Vamos então aqui na questão de número 9, que envolve também o nosso sistema esquelético. Marinha 2015. Segundo Ramil e Kitstein, 2012, o sistema esquelético é composto por osso, cartilagem, ligamentos e músculos. E aí, gente, o que é que vocês acham da composição do nosso sistema esquelético? O músculo, gente, se fosse músculo esquelético, ele entraria. Mas, como é só esquelético, o músculo não entra, que seria ou músculo esquelético ou só sistema muscular. B. Osso, cartilagem, ligamento e nervo. O nervo faz parte do sistema nervoso e não sistema esquelético. C. Ossos, cartilagens, ligamentos e articulações do corpo. Vai ser aqui o nosso gabarito. O D, músculo, está errado. E o E, osso, cartilagem, nervo, tá? Então, sistema esquelético, a composição é aqui os ossos, as cartilagens que ligam um osso a outro, né? O ligamento, ele também ajuda a conectar essas articulações, como o ligamento aqui anterior, posterior, cruzado, dentro do joelho, por exemplo, e as articulações do corpo de uma maneira mais macro aqui. Aí a gente começa a falar de alguns ossos específicos, né, de algumas partes importantes e fazendo mais algumas questões, tá? Eu tenho a coluna vertebral, como eu já havia falado, nós vamos ter aqui vértebras bem diferentes umas das outras, né, em relação aqui à sua composição. Eu tenho 7 vértebras cervicais, tá? Eu tenho 12 torácicas, 5 vértebras lombares, 5 sacrais, 4 coxígea, né? Então, aqui é importante a gente estar lembrando desse detalhe, ossos irregulares, né? Cada um com a sua forma diferenciada. Entre as vértebras eu vou ter o meu disco, certo? E esse disco vai estar aqui ajudando nessa articulação da coluna e permitindo o nosso movimento, ok? Quando há uma exteriorização do conteúdo do disco, com compressão da medula que passa no forame vertebral, eu vou ter aqui o diagnóstico de hérnia, né? Hérnia discal e que gera, né, dor, gera compressão nervosa, é bem complicado. Alguns ossos aqui de relevância, né? Eu tenho a clavícula, fazendo parte aqui da cintura escapular, eu tenho as costelas protegendo o coração, pulmão, eu tenho o húmero, que faz parte de uma articulação muito importante, que é a articulação do ombro, eu tenho a una e o rádio, que são os ossos do antebraço, tenho o fêmur, que é um osso longo, de grande relevância, que cai muito em prova, a tíbia, a fíbula, eu tenho a patela, que é um osso sesamoide importante, o ilíaco, pode ser chamado de ilíaco, o osso do quadril, ou as suas subdivisões, né? Isquio, pubis. Aqui a sínfise púbica, né? Que liga os dois ossos aqui do quadril. Tem o processo tifoide, tem o externo,
né? Então, ossos importantes aí. Os ossos do crânio, eu tenho aqui o osso parietal, direito e esquerdo, tenho o occipital, tenho o temporal, tenho o esfenoide, que está mais relacionado ao osso da face, tenho o maxilar, também é da face, e tenho o mandibular, tá? O mandibular é o que movimenta e o maxilar é o que está fixo ali. E o frontal, né? Eu esqueci de falar do frontal. Aqui alguns ossos específicos da face, tem o osso nasal, o vômer, separando aqui o septo nasal, concha nasal inferior, tem o osso maxilar da face, o mandibular, né, o palatino, tem o zigomático, um osso aqui abaixo do olho, chamado lacrimal. Questão de número 10. Com relação à anatomia humana, julgue o item. A fossa poplítea localiza-se imediatamente abaixo do quadríceps femoral, na região anterior da perna. Olha a pegadinha aqui, gente. A fossa poplítea é na região posterior da perna. Região posterior e não anterior, tá? O quadríceps está na região anterior, mas a fossa poplítea é na região aqui posterior, tá? Então, observe que aqui está a fossa poplítea, onde nós temos o músculo bíceps femoral, né? Onde passa o nervo tibial, o nervo fibular comum, tá? Tenho aqui o encontro dos músculos da parte posterior da coxa com o músculo posterior da perna, né? Em relação aqui, por exemplo, ao gastrocnêmio, né? E o sólio que está aqui na perna, formando o losango aqui da nossa fossa poplítea, tá? A artéria poplítea passa aqui também. Então, a fossa poplítea é a região posterior do joelho e não fica na região anterior. A fossa poplítea é uma depressão em forma de losango, é formada pelo músculo bíceps femoral e gastrocnêmio. A fossa poplítea contém os nervos fibular e tibial, os vasos poplíteos, artéria e veias poplíteas, o nervo cutâneo femoral da coxa, o ramo genicular do nervo obturatório, a veia safena, linfonodos, bolsas e gordura, tá? Então, aí tá na parte posterior e não anterior. Questão 11, da Polícia Científica aqui do CESP 2016. Com relação à anatomia humana, julgue o item. A cintura escapular é constituída pelos seguintes ossos: isquio, ilho, pubis e sacro. Gente, aqui a cintura pélvica possui esses ossos e não a cintura escapular, tá? Então é a pélvica. Por isso está errada aqui, né, essa nossa questão. Questão 12. Com relação à anatomia humana, julgue o item. A primeira vértebra cervical é também denominada de atlas. Perfeito, certinho aqui. Eu trouxe a imagem, né, pra gente, não estava na questão. Então, eu tenho aqui a vértebra 1, que é chamada de atlas, C1, né, cervical 1. E tenho a vértebra aqui, cervical 2, que é chamada de ax. E aqui é o processo odontoide, né, que possui uma especificidade nessa articulação entre C1 e C2, né, fazendo o ajuda aí no movimento da nossa cabeça, do nosso pescoço, tá? Então é importante ter aqui esse entendimento da diferença dessas vértebras. Olha a diferença de uma vértebra lombar, onde eu tenho um corpo, onde eu tenho os processos aqui bem protusos, né, o espinhoso, o transverso. Então aqui a gente vê a diferença, né, específica aí de vértebras mais iniciais relacionada aqui à nossa conexão do crânio com as vértebras, ok? Então, o processo inicial aí nós temos o C1, que é o atlas, e o C2, que é chamado também de ax, e tem esse processo aqui, essa saliência chamada de processo odontoide, ok? Questão de número 12, certinho aqui. Dentro desses ossos que a gente vem mostrando e trabalhando aqui como principais ossos, tem a nossa caixa torácica, onde eu tenho o externo, o processo tifoide, a nossa caixa torácica, né, por meio aqui das nossas costelas, as articulações, que vão ser estruturas que servem para unir os ossos, né, as articulações elas vão ser aqui formadas por osso, aí tem a cartilagem, tem a interação desses dois ossos com essa cartilagem, ligadas por meio de tendões, ligamentos, para dar estabilidade e ajudar no movimento, tá?
elas também permitem a realização de movimento junto com a estrutura muscular, tá? Porque o sistema esquelético, ele é integrado com o sistema muscular para gerar a sustentação do corpo, para gerar o movimento, que é tão necessário, né, para o nosso corpo humano. Ok, gente? Finalizamos a parte do sistema esquelético, tá? Viemos aí na sequência do sistema muscular e esquelético juntos para que a gente possa fazer essa correlação, tá? Porque o movimento ele vai ser gerado justamente por uma articulação onde tem a parte óssea, onde tem aqui a cartilagem, onde tem ligamentos, onde tem tendão, onde tem músculo aqui, cruzando essas articulações para que ocorra a geração de movimentos, ok? E a locomoção, inclusive. É muito importante você anotar esses detalhes que foram vistos aqui na aula, principalmente com foco no que estava nas questões, porque é isso que as bancas costumam repetir, uma em relação à outra aqui, em relação a esse conteúdo, tá certo? Eu sigo no fórum de dúvidas, qualquer dúvida que você tenha desse assunto de anatomia e fisiologia, manda lá, que a gente interage, conversa, troca experiências e ajuda você nessa empreitada rumo à aprovação. Fácil não é, porque nada nessa vida é fácil, né? Tudo é difícil, ter filho é difícil, casar é difícil, estudar para concurso é difícil, mas se eu ficar pensando nisso e não olhar a forma de resolver esse problema, nada dá certo. Eu tenho que superar essa dificuldade, né, e dizer, a despeito de, né, apesar do cansaço, apesar da falta de tempo, apesar daquilo, eu tô firme, eu tô forte, eu vou conseguir, é isso que eu quero para minha vida, né? E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o que a gente quer em relação ao nosso objetivo de vida, a gente ganha essa força, né, que vem de Deus e restaura as nossas energias dia após dia e nos faz vencedores, tá certo? Um grande abraço e até as próximas aulas aqui no Gran Curso Online.